Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, fechamento do mês. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,84%, dando um seu primeiro sinal aí de recuperação, um engolfo de alta aqui no gráfico diário. Pelo gráfico semanal, a semana terminou em leve baixa de 0,31%, apresentando um candle de indefinição, o que abre a chance de termos aqui uma movimentação de recuperação do índice, de um repique de alta depois desse movimento de baixa, um movimento que já vinha aqui já estava na quarta semana, movimento descendente. A tendência ainda é de baixa no médio prazo e qualquer movimentação para cima ainda vai ser uma correção do atual movimento, da atual tendência de baixa de médio prazo. No mês, o mês foi bem ruim para o Ibov, mesmo com a recuperação de hoje, queda de 7,51%, movimento de baixa no gráfico mensal, encontrando suporte nos 47.500, mas até agora sem nenhum indício claro de ter aí a reversão, por exemplo, dessa tendência de baixa de médio prazo. Podemos ter até um repique de alta um pouco maior, com a tendência de alta de curto prazo, mas mantém-se aí uma perspectiva ainda negativa, principalmente por médio prazo no índice Bovespa. Enquanto não tivermos o Ibov voltando para cima de 50 mil e preferencialmente superando a máxima do mês de janeiro, a perspectiva ainda é negativa. PETR4 também teve um mês péssimo, queda de 13,93%, fechamento abaixo da mínima de 2013, em 14,70. O ativo hoje tentou uma recuperação durante o dia, terminou fechando no 0 a 0, um candle semelhante a um martelo invertido, um padrão de reversão dos candles, que simboliza a chance aí de ter uma reversão do movimento de baixo para um movimento de alta. Então aqui é uma variação devido a essa sombra inferior, uma variação do martelo invertido. O fato é que a ação, mantendo ali a minha análise anterior sobre buscar a oportunidade de compra em cima do ativo, já usando os R$15 como suporte, ou seja, acima dos R$15, é mantida. A ação precisa, no meu ponto de vista, superar essa região de 15 a 15,10, uma zona de resistência que ela tem pela frente, para se tornar um pouco mais interessante, pelo menos uma chance maior de acerto nas operações, principalmente aí de day trade ou até pensar em swing trade. Na Petro aí swing trade seria mais contra a tendência, porque a tendência ainda do ativo é de baixa. Na semana a perda ainda foi de 2,65%. Enfim, espaço há para repique de alta. Está esticado para baixo? Está esticado para baixo, mas pode esticar mais ainda para baixo. Então é importante aguardar alguma sinalização um pouco mais relevante aí para buscar oportunidades na ponta compradora em cima de Petro, principalmente operações de curtíssimo prazo ou mesmo de day trade. Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma alta de 0,81%. Com isso, ela conseguiu terminar a semana bem, com alta de 4,79%, mas ainda abaixo num patamar, como eu já disse nas outras análises, que considero aí relativamente importante como resistência, uma região ali em torno dos R$30,12, R$30,13. Enfim, uma faixa de resistência proporcionada aqui por alguns pontos anteriores, fundos anteriores, que, ao meu ver, ainda tem uma certa importância. Então, seria interessante, se for pensar em compra desse ativo, que ela estenda mais esse movimento de subida e, na sequência, ela use essa região aqui como suporte para buscar uma entrada. Seria, para mim, dentro dos meus critérios, o mais interessante em cima de Vale 5. Enquanto ela estiver abaixo desse patamar, mantendo seus topos descendentes, apesar da recuperação de hoje, eu ainda ficaria um pouco reticente em relação a compras em cima de Vale. No máximo, pensando ali em alguma operação de day trade na ponta compradora, aí se o ativo reforça esse movimento de subida do G60, que não vi ainda tanta importância nele, mas se ela reforça ali no início da semana e depois vem e aqui no intraday, sem gerar uma correção devida no diário, gera alguma sinalização de força ou fundo em cima dessa região dos 30, abre possibilidade de trabalhar na compra de day trade na Vale 5. Olhando agora para outros papéis, apenas para mencionar que no mês a Vale teve queda de 8,34%, iniciou um movimento de baixa, o que ainda não há uma sinalização tão, como eu já disse, tão contrária a
reversão desse movimento atual de baixa, ou seja, o mais provável ainda seria no médio prazo a ação ainda tem um viés negativo que apontaria para outro patamar ali na faixa de R$ 27,00 a R$ 26,30. Olhando agora para outros ativos, destaques aí de alta, principalmente no pregão, GET4, ação com alta de 4,02%, dando gerando um sinal mais forte de provável reversão da sua atual tendência de baixa, quebrar a sequência de topos descendentes. O sinal para mim um pouco mais importante veio aqui através do gráfico semanal, onde a ação perdeu uma região de suporte na semana passada, fechando ali abaixo de uma região em torno de 18,80, 18,79, e nessa semana conseguiu retornar para cima dessa região, inclusive principalmente por causa desse pregão de hoje. Então isso é um sinal relativamente importante, onde para mim a ação gera a possibilidade de buscar compra usando ali uma estratégia de correção acima dessa região dos 18,90, R$19,00. Então, isso seria o mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, pelo menos para mim, na GET4. No mais, vai ficar mais ali para uma operação, não entraria comprando agora, depois desse forte candle de alta, no mais ali pelo G60. Aguardo uma correção desse movimento de subida e, por exemplo, ela voltando aqui para a faixa dos 18,50, pode trazer uma alternativa interessante de compra, principalmente de day trade, ou levando ali a operação num ou 2 dias, monitorando de perto. Nesse mesmo sentido, a gente teria aqui TUB4, que terminou o pregão bem, com alta de 2,57%, BBAS3 terminou com alta praticamente de 4%, só não vou comentar porque já fiz uma análise do ativo recentemente e ela terminou gerando ali aquela possibilidade de entrada contra a tendência, mas o fato é que a TUB4 também dá um indício aí de anular a tendência de baixa de curto prazo, que já vem com seus topos descendentes. O fato que para mim já anulou, de certa forma, essa tendência, visto que já está montando um fundo ascendente. Então, já quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. Tem topos descendentes, mas os fundos já não são mais descendentes. Então, já ficou mais para indefinida. Para pensar em compra de swing trade, meu planejamento seria mais para cima de R$ 30,70 em cima da TUB4, de forma bem simples. E para próximo pregão, comprar esse candle aqui já tem um teto importante, relevante ali de resistência, 30,50 a 30,70. Essa seria a faixa de preço ali já de uma resistência mais forte. Então um recuo desse movimento de subida no dia 60, assim como a GET4, pode trazer alternativa de entrada, recuando ali, seja um pouco para baixo dos R$ 30,00, até mesmo se segurando ali acima dos R$ 29,70. Pode trazer alternativa de day trade na ponta compradora. Aí temos mais aqui a STC3, vai se encaixar da mesma forma em termos de G60, de buscar aqui uma alternativa de entrada nessa região. É importante ressaltar que o ativo gerou uma alta de 2,58% nesse pregão, um engolfo de alta, isso tudo acontecendo em cima após testar a região de suporte em torno de 18 pila. Então, nesse momento, aponta com a chance maior de buscar uma resistência ali na faixa dos 19,20. E por esse motivo, um recuo do preço aqui nessa região de resistência do G60, que ela já está encontrando ali pela frente, na faixa dos 18,80, seria interessante para buscar alguma entrada via G60. SAMB11 é o ponto negativo. A semana da SAMB11 foi péssima, 6,87% de baixa, e a perda de um suporte que é importante para o ativo, não somente por essa região aqui, mas se traçarmos uma linha aqui nessa região, vamos dizer assim, um patamar, uma linha um pouco mais grossa, a gente pode observar algumas vezes que esse ativo ficou nessa região aqui funcionando como suporte ou como resistência. Então já é um patamar para funcionar como resistência, para uma possível operação na ponta vendedora de swing trade nesse ativo, caso venha fazer um recuo aí de 11,26, gerando um recuo ali para perto de 11,90 até 12,10. Seria a região aí mais interessante para se pensar em ponta vendedora. Esse seria o foco para mim em SAMB11. Para compra seria contra tendência, buscar alguma compra contra tendência nesse ativo, uma sinalização de autossuperação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima, mas ainda não me animaria muito em relação a essa operação na SAMB11. Próximo nível de suporte nessa ação, 11,19 de 11,19 até 10,93.
Para a gente fechar aqui, RADL3, comentando apenas que a gente gerou uma compra do ativo, a ação veio com movimento forte, basicamente anulando sua tendência de baixa, ameaçou uma queda, veio forte no pregão passado com alta de 2,15%, esteve com alta até superior, anulando até uma sinalização de baixa, de possível venda no ativo. E no pregão de hoje proporcionou aqui um fundo, um candle mais forte na primeira hora de pregão, decidimos pela compra na expectativa de subida. O ativo estava até bem no pregão, se sustentando bem, mas na última hora de pregão perdeu força, 2,22% só na última hora de pregão, ficou próximo ali de um nível de stop em 14,46. Vamos aguardar aí a abertura aí do próximo pregão, o objetivo está em 15,74. JBSS3, encerramos a posição de venda nesse ativo, chegou até a dar mais do que 2 vezes o risco da operação, nós vendemos em 8,46, stop em 8,61, objetivo em R$ 8,01, mas a ação terminou indefinindo sua tendência no G60, voltando aqui já a segunda vez que volta para essa região ali de R$ 8,46, então a operação foi devidamente encerrada aí no 0 a 0 a operação de venda de JBSS3. E também Lynx 3, que a gente tinha comentado na última análise, a gente abriu uma venda na perda ali dos 44,05, foi uma perda aqui de uma pequena congestão no G60, decidimos abrir essa venda com um stop um pouco mais curto na Lynx 3, tentando pegar um movimento aqui de baixa. Caso a ação não flua dentro do esperado, que nós projetamos aqui com o objetivo em 41,67, acionaremos o stop da operação em 44,83, ou seja, a oscilar acima de 44,82. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, desejo a todos um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.